Olá, como vão todos? Seguros e sinistros ponto a ponto. Agora já apresentando o segundo jogo de vídeos, né, dos nossos temas, dos nossos 12 temas, né? E hoje nós vamos abordar o tema 2, que é o seguro empresarial. E o segundo vídeo do tema do seguro empresarial será uma questão de bastante importância, que é o que é o VRD, VRA e o rateio. O que é o valor em risco declarado, o que é o valor em risco atual e o que é o rateio nessa condição apresentada, né? Eu só aproveito para lembrá-los de que os vídeos, esse é o segundo jogo, os vídeos são sequenciais, tá? Então eu recomendo, aconselho a todos que assistam os vídeos anteriores para que a linha de raciocínio não se perca. Tá? Esse é o conselho que eu dou para vocês. A outra observação que eu faço é de que vocês já observaram que eu trago muitas informações como um slide e algumas definições e conceitos. Né? Não se limitem apenas na leitura, porque o que eu trago ali é um guia para mim, porque o conteúdo que eu apresento ele vai muito além daquela definição e daquelas linhas, né? E a ideia é transmitir esse conteúdo, né? E então, por favor, não percam essa oportunidade, né, de conhecerem esse conteúdo de maneira mais aprofundada, apesar de que sempre objetiva, né? Então, vamos partir para a análise e vamos ver o que é o tal do valor em risco declarado. Tá? O valor em risco declarado no seguro empresarial, tá? É uma informação que, quando o corretor abre o cotador da seguradora, via de regra, aparece essa informação. Bem num cantinho lá, VRD, valor em risco declarado. Isso é o montante de bens da empresa. Tá? É todos os bens da empresa, com exceção do quê? Com exceção do terreno e as fundações. Tá? As edificações, né, e todo o conteúdo que lá está. Isso é o valor em risco declarado. Tá? E é um valor em risco de novo. Né? Ele precisa ser sempre abordado de maneira de novo. Então, no momento em que se monta a cotação, este dado é extremamente importante. Né? Essa informação tem que ser obtida através de um contato com o segurado, esclarecendo o que é que o segurado precisa, porque há uma ideia do segurado em, deixando esse número mais para baixo, a cotação vai vir mais baratinha. Vai vir, mas vai vir com uma outra consequência depois. Tá? E a responsabilidade técnica e a administração pela pólice é nossa, corretor. Tá? Então, esclareça ao cliente o que é o valor em risco declarado e nós vamos depois, daqui ainda nesse vídeo, explicar, vocês vão ver o momento em que isso é importante. Tá? Então, a gente abre o cotador com essa informação que é fundamental. Tá? Declarado para fins de uso na cotação, não sendo necessariamente o montante a ser segurado. Por quê? Existe depois a outra informação, o valor em risco declarado está perfeito, tem que ser lá o montante. Aí depois, o que eu quero a ser segurado? O termo é limite máximo de indenização. Este pode ser inferior ao valor em risco declarado? Sim, pode e normalmente é. Eu tenho um caso, por exemplo, de um cliente em que ele tinha um valor em risco declarado de 30 milhões de reais. Era uma indústria. Baseado numa orientação consultiva dada pelo corretor, no caso ali eu não era o corretor, mas eu estava dando uma assessoria consultiva. Tá? Eu consegui mostrar para o cliente de que em função da pulverização dos riscos em vários prédios, dificilmente acontecendo o que a gente menos quer, que é um incêndio, toda a indústria sofreria incêndio. Né? Seria só uma parte da indústria, se não me engano era 20% ou 25% que eu fiz o ajuste. Né? Então, esse número é que vai para o limite máximo de indenização.
Então, naquele caso lá era 30 milhões e ele estava pedindo 12 milhões de LMI. Então isso vai baratear o seguro? Sem dúvida nenhuma, porque a seguradora sabe que ela vai pagar, o valor em risco é 30, mas ela vai pagar no máximo 12. Agora, não existe almoço grátis aí, tá? Então, assim, dentro do cotador, a seguradora leva em consideração, porque ela está assumindo 12, no meu exemplo, mas ela não sabe aonde esse incêndio vai irromper, por exemplo, né? Falando de incêndio. Porque essa informação aqui de valor em risco declarado e limite máximo de indenização, ela se aplica à cobertura básica. Incêndio, queda de raio, explosão ou implosão. Né? Incêndio, queda de raio, explosão ou implosão. Tá? É a função do valor em risco declarado e do limite máximo de indenização. A seguradora, voltando, não sabe, né, aonde é que o sinistro vai irromper. Então, na realidade, ela está assumindo um risco de 30, mas um limite de indenização de 12. Então, esse é o cuidado que vocês têm que ter. Então, parte do custo vai vir daí. Tá? Agora, vai ser menor porque ela vai assumir só 12. Né? Então, aí sim, o LMI é o montante que o segurado deseja cobrir em caso de sinistro na cobertura básica. Né? Então, por que isso ocorre ou quando ocorre? Ocorre nessa condição. Quando se contrata, e evidentemente que a cobertura básica ela é obrigatória, né? Então nós corretores temos que ter muito cuidado, porque assim, é o evento que menos acontece no mercado de incêndio? Sim. Agora, gente, quando acontece, tá? Não queiram, tá? Porque o processo todo de regulação e de indenização leva uma sequência de eventos que, se a apólice não tiver adequadamente contratada, isso vira um pequeno inferno, tá? Além de um grande prejuízo. Né? Então, abram a cotação já com esse número correto. Tá? Se o segurado não sabe, busca o contador dele. Peça os detalhes do contador, explique para o contador, e o contador, se tiver autorização do segurado, vai comentar com vocês. É um número importante. Tá? Nós vamos em vídeos futuros, principalmente na parte de regulação de sinistro, né? A gente vai abordar isso novamente. Mas aqui nós estamos buscando começar a contratar o seguro. Então, sinistro, nem pensar por enquanto. Tá? Então, essa é a função do VRD e do VRA. Tá? Então, o valor em risco atual, quando acontece, ele é apurado pelo perito e pelo regulador em caso de sinistro. O que o regulador vai fazer e o perito? Ele vai ao local e vai buscar confirmar se o valor em risco declarado pelo segurado está correto. É isso que ele vai fazer. Eu já tive um caso de uma consultoria que eu dei para um cliente com um incêndio de grande porte, baixou de São Paulo 2 peritos, um engenheiro civil e um engenheiro mecânico, varreram a indústria de cabo a rabo. Tá? E o cliente, infelizmente, não era meu como corretor, já havia avisado a eles, vai dar rateio. Por quê? Porque o valor em risco que eles haviam declarado, estava inferior. E os peritos apuraram os números, e os números estavam corretos, porque essa parte eu acompanhei. Eles ficaram 22% abaixo do valor em risco de novo. Né? Então aí vem a pergunta que não quero calar. Se o valor em risco apurado for inferior ao valor em risco declarado, que é o valor em risco de novo, né, o que acontece? O rateio. Tá? O rateio. Sempre que o valor em risco apurado, né, que é o valor em risco de todos os bens, aqui é todos os bens, tá? Abrangidos no seguro, não é só os bens sinistrados. Essa é a questão que vocês têm que ter em mente. Tá? Em seguro empresarial, tá? Salvaguardado algum clausulado muito especial, mas quando se faz a apuração, a não ser que seja um evento de pequeno porte. Tá? O que é o evento de pequeno porte? Não está inscrito em lugar nenhum,
mas a praxe diz que o evento de pequeno porte é aquele evento cujos prejuízos fiquem até 5% da cobertura básica. Quando acontece isso, normalmente a seguradora deixa para trás o levantamento do valor em risco. Tá? Declarado, deixa de apurar o valor em risco. Tá? Essa é uma dica que eu dou. Eu repito, não está escrito em lugar nenhum isso. Tá? É a praxe do mercado. Então, sempre que o valor em risco apurado, ou seja, o valor de todos os bens, né, abrangidos pelo seguro existentes no local e na data do sinistro, for superior ao valor em risco declarado, né, será considerado o segurador como co-segurador da diferença. Né? Ou seja, se ele não declarou tudo, aquilo que ele não declarou passa ele a ser o segurador. Aquilo que ele não declarou seguro, a diferença é dele. Ele passa a ser o segurador. Então, o que vai acontecer com o prejuízo? O prejuízo vai ser dividido também entre a seguradora e o segurador. Isso chama-se rateio, participando, então, proporcionalmente dos prejuízos apurados. Nesse caso, desse exemplo que eu dou, provavelmente eu vou apresentar para vocês em algum outro momento esse case, né? Seja num slide, num vídeo aqui, ou talvez num curso. O rateio foi de 22%. Tá? Valores a gente vê depois, isso se for o caso. 22% de rateio. Tá? E como era um incêndio de grande porte, foi bastante dinheiro. Foi bastante dinheiro. Lembrando ainda que existem muitos produtos cuja cobertura básica de incêndio ainda existe participação do segurado. Né? Isso está começando a surgir no mercado, participação do segurado em caso de incêndio. Então lembre-se, o segurado ainda participa e se não tiver com o valor em risco declarado correto, ele ainda toma rateio. Né? Ele não vai ficar feliz. Né? Salvaguardado se ele tiver a consciência de que ele desejou fazer isso e sabia, né, que estava fazendo isso. Né? Por isso que hoje a gente comenta muito dessa forma de trabalhar como corretor, né, como uma assessoria consultiva. Né? E por isso que eu tenho o tema 11, que trabalha na gestão de riscos de carteira, né, de seguro patrimonial, que é onde eu pretendo dar uma orientação maior para vocês nesse sentido. Tá? Então, por enquanto, nesse vídeo ficamos por aqui. Se restou alguma dúvida, nos comentários do vídeo eu olho lá e procuro atendê-los na medida do possível. Tá? E se gostaram, deem o seu like, né? Recomendem aos colegas, aos clientes, né? Mostrando que pelo menos vocês estão preocupados em atendê-los bem e sempre buscando uma melhoria do conteúdo, né? E se inscrevam no canal para que vocês consigam receber esses vídeos que, via de regra, são em torno de 3 vídeos por semana. Tá? Muito obrigado por enquanto. Fiquem com Deus.